Olá para você, está começando o conteúdo extra desta semana. Hoje é dia 3 de julho, abrindo o mês das férias. Vamos falar com o médico veterinário André Faria. Ele vai dar dicas para a gente, quem vai viajar e vai levar o seu pet, vai fazer uma viagem aqui no Brasil ou até internacional. André, muito obrigado pela sua atenção, disponibilidade do seu tempo aqui no conteúdo extra. Quem está se preparando para as férias agora de julho, o que pode fazer? Que dicas que você pode dar? Muito obrigado pela atenção, boa noite. Boa noite. Então, primeiramente, é uma questão, na verdade, que a pessoa sempre coloca na cabeça, que é levar ou não levar, né, o cachorro. Então, quando no consultório, quando me fazem essa pergunta, eu coloco esse aspecto que muito animal, às vezes a gente tem que entender o animal que eu dei em casa. Então, o tutor, que hoje a gente chama de responsável, a gente tem que entender o seu animal. Tem animal que, por exemplo, que ele viaja bem, outros não viajam tão bem. Outros, por exemplo, têm alguma dificuldade de ficar em casa sozinho, então melhor levar. Então a gente tem que entender a individualidade do seu animal primeiro, conhecer ele, para a gente tomar. Então a nossa viagem, na verdade, começa lá no planejamento, quando você está pensando em viajar, e você tem que conhecer a individualidade do seu animal, saber um pouco dele ali, se é melhor levar. Que hoje a gente tem uma rede de hotéis aí para cachorro que bem estruturada no Brasil todo aí, que muita gente prefere alguns animais ficarem nessas redes hoteleiras aí. Ou quando eu tomo a decisão, não, de fato eu quero levar, meu companheiro hoje muitas vezes é de aporte emocional também, e é importante essa questão de aporte emocional, que em algumas situações isso é importante para transporte, que em algumas situações você só vai conseguir viajar de fato com o seu animal se for animais de aporte emocional, que hoje a gente tem muito, é muito comum, tá? Mas em alguns, por exemplo, principalmente voo doméstico, algumas companhias aéreas, elas só permitem você transportar esse animal nessa questão, se for de aporte emocional, ou, obviamente, pessoas com deficiência visual, que daí são animais de trabalho, que permite que o animal entre na cabine junto com o tutor. Algumas companhias aéreas específicas, então ela é permitido somente se o animal tenha algum laudo ou para aporte emocional ou para trabalho para esses animais. Então, por isso que eu falo que às vezes a gente tem que dar uma estudada um pouco, o planejamento começa antecipado. Eu sei que agora já está entrando nas férias, às vezes o planejamento não é tão, vai ter tanto tempo para fazer esse planejamento aí, mas algumas companhias aéreas, principalmente para voos internacionais, ela depende do país de origem que você vai, de destino, na verdade, elas pedem algumas particularidades específicas daí é do país, tá? Porque, por exemplo, existe alguns países, tipo a Austrália, que eu tenho certeza que eu já fiz envio de animais para lá. Dependendo do tempo que você for de viagem para a Austrália, por exemplo, a Austrália é um país que tem altas incidências de algumas doenças específicas dele. Então, por exemplo, eles exigem uma quarentena após chegar no país. Então, o animal tem que ficar recluso num ambiente específico do país por 40 dias. Então, por exemplo, não faz sentido eu levar um animal se eu for ficar tempo inferior a esses 40 dias. Alguns outros países não têm essa exigência, então eu tenho que ver particularidades de cada país. Por exemplo, a União Europeia, em alguns países, pede quarentena de alguns dias, só 10, 7 dias. Então, a gente tem que ver a companhia aérea, ligar lá, pedir informação, quais são as especificidades da companhia aérea e também do seu país de origem, tá? Porque muitas vezes a companhia aérea ela passa a particularidade dela, então eu preciso disso para vocês viajar com o animal, mas ela não fala as regras do país, e ela não tem a obrigação de fato de disponibilizar isso. Então a função sua é de ir lá pesquisar essa particularidade, porque você vai ser retido na chegada. Então, se você não estudar isso daí, o seu animal pode ser retido na chegada ao país e que daí gera um série de transtorno de documentação específicas, desse tempo de quarentena que precisa em alguns países, gera alguns transtornos, porque depois que pisou no país tem que fazer quarentena, aí às vezes você vai ter que depois mandar seu animal de volta sem você,
porque você vai, o seu tempo de estadia é menor que esse tempo que precisa ali. Então, eu acho que é um planejamento. Mesmo que o tempo seja curto, esse planejamento é necessário. Ligar na companhia aérea, pesquisar particularidades legais de cada país. Cada país vai pedir uma vacinação específica. Algumas pedem sorologia, que a gente chama, que são medicamentos, são para ver se você de fato vacinou. Então, são documentação comprobatória que também as vacinas elas precisam ter uma resposta imune ali para gerar de fato uma imunidade para o animal. Então, em alguns países e algumas companhias aéreas, ela exige não só o comprovante de vacinação, mas também o comprovante de sorologia que o animal conseguiu provar gerar aquela imunidade. Alguns países exigem microchipagem, então eu preciso chipar o meu animal e precisa estar registrado. Então não são todos os veterinários aptos a fazer isso, porque alguns veterinários não fazem essa microchipagem. Então você também tem que pesquisar em algum veterinário. Em alguns países específicos precisa ser o veterinário registrado. Então, tem que ser um veterinário específico que tem um preparo específico para fazer o laudo. Acho que em todos os países o laudo de médico veterinário vai ser exigido. Uns vai ser maiores que os outros, que alguns dos veterinários ter que ser um veterinário credenciado. Hoje, tu pode ser qualquer outro veterinário. Então, o planejamento estratégico de uma viagem, ele precisa acontecer, tá? É, isso E, mais para viagens André, internacionais, e né? uma questão de alimentação, porque você citou a questão de uma viagem muito longa, que é daqui à Austrália, Uhum. né? Mas como é que tem que fazer numa viagem, por exemplo, aqui no Brasil? O animal tem que comer de quanto em quanto tempo? Você tem que parar se você for uma viagem de carro? Então, isso que eu já ia falar, inclusive, que daí as viagens nacionais, ela já é outra coisa, mas também necessita de um planejamento, porque você tem que ter ciência que a sua viagem, que demoraria 2 horas, essas 2 horas não vai acontecer. Normalmente eu costumo brincar que eu mesmo sempre viajo com os meus animais, então eu falo que eu calculo 1/3 a mais do tempo de viagem comum. Vai disso também, você tem que conhecer o seu animal. Tem animal que consegue ir direto. Alguns eles já pedem mais vezes para fazer xixi. Alimentação também vai do seu animal. Alguns animais têm particularidade de passar mal, outros não têm. As minhas, por exemplo, propriamente dita, elas foram desde filhote acostumadas a viajar e elas não passam mal. Então, eu só tenho três, eu sempre viajo com as minhas três, elas não são pequenas, elas não são. Eu tenho um pastor alemão e duas border collies, só que cada uma já tem o seu canto no carro, elas sentam e já vão ali, que elas foram acostumadas desde pequeno. Então, por exemplo, quem tem cachorro, tem, inclusive, assim, tipo assim, às vezes eu ando dentro da minha cidade aqui, porque hoje, por exemplo, eu tenho uma de 5 meses. Eu ando dentro da cidade só para ela acostumar com andar de carro. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou depois de um ano. Não, o aprendizado para você andar com o cachorro vai desde filhotinho. Eu vou ali na padaria, pego o cachorro, não custa nada, pega o cachorro, leva lá, e para ele ir se acostumando. E alguns animais, eles passam mal. Então, esses animais não são aconselhável ele comer, nem durante, e fazer um jejum ali de umas 6 horas antes, que antecede a viagem. E às vezes até procurar um médico veterinário mesmo, tá aconselhando alguma medicação para dar para enjoo para esse animal, tá? É recomendado. Se você sabe que o seu animal vai passar mal, vai lá, procura esse aconselhamento, faz a medicação, porque também algo que tem que ser agradável não só para você, mas para o seu animal também. Se ele passar mal, ele vai começar. Se você deixa ele passar mal, não faz esse aconselhamento com o seu médico veterinário de confiança e se dá uma medicação também para ele, com o tempo ele não vai sentir confortável de fazer uma viagem, que ele vai associar que toda vez que ele passa, que ele faz, ele passa mal. Então, é estudo. Então, por exemplo, se eu sei que os meus animais, elas comem, inclusive eu dou ração para elas, pego o carro e viajo, mas eu sei que elas fazem isso muito bem. Mas, por exemplo, então cada pessoa ela tem que conhecer o seu animal. E se ela passa mal, com certeza ela deve procurar um médico veterinário para fazer. Obviamente, o que eu tenho que falar, legislação brasileira, ela exige que os animais sejam transportados ou em caixinhas de transporte, ou que seja fixado. O animal não pode ficar solto
dentro do carro. Hoje existe umas guias que elas têm aquelas travas de cinto de segurança. Então você coloca a guia na coleira, eu aconselho peitoral, porque mesmo que você dê uma freada, aquelas coleiras que são só no pescoço, às vezes puxa, pode ser que machuque o animal. Então, o peitoral ele vai fazer com que esse animal não machuque em caso de alguma freada brusca que você venha a ter. Lembrando que também sobre a nossa legislação brasileira sobre o transporte de animais, cada animal é um ocupante do carro. Então, se você, por exemplo, anda, você motorista e mais quatro pessoas, você não está apto a andar com o carro. Cada cachorro dentro do seu carro, pela legislação, ele ocupa um lugar de uma pessoa no carro. Então, cada cachorro que você anda é uma pessoa a menos que você pode transportar, justamente por causa disso. Porque o animal é fixado normalmente numa trava de cinto de segurança, tá? Que ele não pode ficar solto dentro do carro. André Faria foi o convidado desta semana. André, muito obrigado aí pela sua atenção, pelos seus conhecimentos, as dicas que passaram para o pessoal que vão curtir as férias agora do mês de julho. Você também é professor. Sou professor na Universidade UNA, que faz parte do grupo Anima. É um grupo bem grande, espalhado aí no Brasil todo. Sou especialista em clínica médica de pequenos animais, também anestesiologia veterinária. Atuo aqui tanto como médico veterinário, sou responsável pelo hospital veterinário e também sou professor, sim, que leciono aqui nessas disciplinas na área de pequenos animais. André Faria foi o convidado desta semana. Muito obrigado, João André. Tá passando os créditos dele aí das redes sociais. É isso que a vida tem de melhor, conhecer pessoas como o André Faria, médico veterinário, que pôde contribuir aqui dentro do nosso conteúdo extra. A todos uma excelente semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.